Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César, um argentino amante do Brasil. Dessa vez sem barba. Bom pessoal, esse vídeo eu vou reagir aí ao canal Capital Financeiro, um canal excelente que convido vocês a se inscrever. O vídeo se chama Por que 60% do Brasil está vazio? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Este aqui é o Brasil, o maior país da América do Sul. Ele é tão grande que ocupa praticamente metade do continente sul-americano, dado que o tamanho dos outros 12 países é quase igual ao tamanho do Brasil. Nosso país é tão grande que dentro dele caberiam a Alemanha, Japão, Itália, Polônia, Noruega, Argentina, México e por fim o Egito e a Espanha. E apesar de ser gigantesco, o país não tem uma população proporcionalmente expressiva ao tamanho do território. Já todos esses países citados anteriormente juntos formam mais de 700 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem um pouco mais de 210 milhões. A Alemanha, por exemplo, é 23 vezes menor que o Brasil, mas tem o equivalente a 40% da população brasileira. Mas enquanto os habitantes da Alemanha estão melhor distribuídos pelo seu território, a população brasileira está concentrada em grande parte na costa do país, o que deixa outras regiões como o norte menos povoadas. Dado que a região norte e parte do centro-oeste do Brasil representam 53% do território brasileiro, mas possuem menos de 10% da população do país. E para entendermos por que grande parte do território brasileiro está vazio, temos que voltar um pouco na história. Em 1415, Portugal não tinha condições de sobressair diante das outras potências europeias. Na época, Veneza controlava a maior parte das rotas comerciais no leste do mar Mediterrâneo, enquanto Gênova a maior parte das rotas no oeste. Por não ter poder no mar Mediterrâneo, Portugal deu início às grandes navegações com o objetivo de encontrar metais preciosos e colônias para exploração e comércio. Com os portugueses chegando ao Brasil pelo litoral da Bahia no ano de 1500, com a exploração da madeira e pau-brasil sendo motivos suficientes para se estabelecerem na costa e continuar com o reconhecimento e exploração do território. A costa brasileira era ideal para a exploração, e isso fez com que os portugueses se estabelecessem nela, dado que a costa está quase que completamente no mesmo nível do mar. Essa faixa plana se estende por toda a costa, desde o extremo norte do Brasil até o extremo sul. Para se ter uma noção, grande parte da costa da África, por exemplo, está acima do nível do mar e possui uma geografia rochosa e de difícil acesso. E não possui tantas regiões de fácil atracagem para navios. Vocês estão curtindo o vídeo? Se a resposta é sim, eu tenho uma novidade. Você já pensou em ganhar um dinheiro extra trabalhando no conforto da sua casa? Hoje é possível com o curso Notícia Lucrativa, um curso que eu estou fazendo e que eu recomendo para vocês, já que você não precisa ter experiência, apenas seu interesse. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, faz a sua inscrição agora e mude sua vida. Outro fator que fez o fácil povoamento da costa brasileira pelos portugueses foram os diversos rios por todo o território. Nas expedições portuguesas pelo interior do Brasil, era comum uma viagem com pequenos barcos adentrando ao interior do país. E isto só poderia acontecer por um fator principal, pois quando o rio Amazonas, por exemplo, deságua no mar, ele percorre cerca de 750 quilômetros. A grande questão é que nesse caminho entre o oceano e o interior ocorre uma pequena queda de 6 metros durante esse percurso. Já no caso da África, por exemplo, a média dos rios no continente tem uma queda de cerca de 300 metros, o que impossibilitou a passagem de barcos por esses rios. Mas voltando à história, a extração de recursos não se restringiu ao pau-brasil. Em toda a história, Portugal explorou tudo que era lucrativo. Os principais produtos que se destacaram, além da madeira, foram o açúcar na região de Pernambuco, o ouro, que foi responsável pelo terceiro grande ciclo econômico durante a colonização, e por fim, muito tempo depois, o ciclo do café em São Paulo. Pessoal, colocar pausa dá para ver, né, como as potências, né, os impérios da antiguidade, né, Portugal, Espanha, eles se aproveitaram muito
o Brasil, né? Caso do Portugal, né? Com os recursos naturais, ouro, açúcar, café que ele fala aí, entre outras coisas, né? E que aconteceu a mesma coisa aqui na nosso país, aqui na Argentina, com os espanhóis. Eles vinham, levaram ouro, prata, levaram todas as riquezas que a gente tinha aqui. E aí começa a explotação, né? Das colônias da época, né? Aí é uma breve história, né? Interessante do nosso passado, né? Vamos continuar com o vídeo. E com isso veio o desenvolvimento contínuo da costa brasileira. Grandes cidades já haviam se solidificado graças ao grande desenvolvimento econômico. E em 1872, o primeiro censo do Brasil era feito, e o Rio de Janeiro já tinha quase 300 mil habitantes, e outras cidades costeiras, como Salvador e Recife, já tinham ambas mais de 100 mil habitantes. E isso nos leva para os dias de hoje, onde a concentração da população brasileira se estabelece na costa do país, com 60% de seu território ficando praticamente vazio. Só o estado de São Paulo tem mais de 46 milhões de habitantes, e a concentração de riqueza que o estado possui é muito alta. Ele sozinho detém mais de 30% de toda a riqueza produzida no país. E apesar de parecer algo bom, ter uma grande concentração não é ideal, dado que em países desenvolvidos existe uma menor concentração populacional do que em países pobres. Grandes centros urbanos extremamente densos em países pobres, como Lagos na Nigéria e Dhaka em Bangladesh, são extremamente desiguais, e isso acarreta em vários problemas de infraestrutura nas metrópoles. E embora a ascensão de São Paulo tenha sido provocada quase completamente pelo sucesso do café, a cidade conseguiu em pouco tempo criar a instalação de um parque industrial relevante e diversificado, que por sua vez impulsionou essa imensa concentração de habitantes por meio do processo de migração em massa da população do campo para as cidades, conhecido como êxodo rural, que aconteceu mais intensamente nas décadas de 1960 e 1980. E na região norte, essa concentração nos grandes centros se mantém, mas por motivos diferentes. O fato é que, por estar na região amazônica, os estados encontram alguns problemas. O primeiro é o difícil acesso ao interior do estado, o que impossibilita sua povoação. Além disso, a alta taxa de territórios indígenas na região não permitem a exploração do mesmo. Apenas no estado do Amapá, por exemplo, a sua capital, Macapá, concentra mais de 70% da população do estado. O que nos leva a entender a pesquisa feita pela Embrapa, que mostra que 80% da população brasileira está concentrada em menos de 1% do território do país. Que loucura! 80% da população está situada em 1% do território do Brasil. Impressionante, né? E então dá para ver, né, que a quantidade de população do Brasil não é proporcional ao seu território, né? O território dá para uns 1.000 milhões aí. Já que tem 200 milhões, dá para 900 milhões ou 1 bilhão de pessoas no território, né? A superfície do Brasil. Impressionante. Mas tudo isto tende no futuro a diminuir, dado que o êxodo rural praticamente vem cessando após os anos 2000, e o interior do Brasil se desenvolve cada vez mais, principalmente após a construção de Brasília, que trouxe investimentos de outros estados para Goiás, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Estados do norte como Roraima, Amapá, Acre e Amazonas têm visto sua população crescer muito mais do que outros estados nos últimos anos. Dado que nos últimos 10 anos, de acordo com o IBGE, os índices de crescimento populacional foram de 23% para a região norte e 21% para o centro-oeste. Nas demais regiões do país, o aumento de habitantes foi de 11% no nordeste e, por fim, 10% na região sul e sudeste. O principal motivo do grande crescimento da região norte é principalmente a Zona Franca de Manaus. Já no centro-oeste é a grande atuação do agronegócio brasileiro, o que traz investimentos para aqueles estados. E isso, somado ao crescimento na infraestrutura brasileira e o aumento do contínuo crescimento de cidades menores, tende a fazer no futuro o Brasil ficar mais distribuído. E esse foi o exato motivo
pelo qual 60% do território do Brasil está vazio. Bom, pessoal, até aqui o vídeo, um vídeo muito interessante. Espero que vocês estejam gostando. Como eu adorei esse vídeo, muito bom, não sabia. 60% da população aí do território do Brasil não tem população, né? Dá para ver o gigantesco, né? O Brasil né? Bom, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar e seguir lá nas minhas redes sociais, exclusivo do canal, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Você gosta de acompanhar as notícias, ficar bem informado? Olha o que eu fiz com essa notícia aqui, ó. Quer ver? Simplesmente ela virou isso aqui para mim, ó. Mas é claro que é preciso saber fazer isso para ganhar repercutindo notícias aqui na internet. Se você quer saber por que eu abandonei quase 15 anos de telejornalismo para trabalhar com isso aqui, clique em Saiba Mais, depois me agradece.